Oi pessoal, então eu vou mostrar para vocês o material mais comum, aquele que está sempre ao meu alcance quando eu estou na prancheta de desenho, tá? As borrachas que eu uso, de um modo geral, são esse tipo de borracha que a gente encontra em qualquer papelaria, né, que é aquela borracha que nem uma lapiseira, e esse tipo de borracha que se chama limpa-tipos, que é como se fosse uma massinha maleável, que a gente consegue colocar numa posição, num formato que a gente pode, inclusive, apagar algum canto do desenho, né? Ela se molda de acordo com a necessidade, tá? E em relação aos lápis que eu uso, eu tenho preferência por usar a lapiseira, mas eu vou mostrar a lapiseira e o lápis que são do mesmo grafite, que é o 2B, que eu uso para o modo geral, a lapiseira 05 ou o lápis 2B, porque a gente tem grafites, né, duros como o HB e grafites mais usados para sombra como o 6B. Isso aí a gente vai ver mais adiante, né, que eu vou mostrar sombreado com diferentes tipos de lápis. Mas de um modo geral, o 2B se adapta bem para qualquer tipo de esboço, para qualquer tipo de desenho, tá? Eu tenho ainda uma lapiseira com grafite azul, que eu uso bastante para esboçar também. Eu vou mostrar de que modo agora, dando um exemplo prático. E de um modo geral, esse é o material que está sempre ao meu alcance para mim fazer meus esboços, tá? Então, vou mostrar agora de um modo prático, então, como é que funciona isso aqui. Então, vou mostrar para vocês, então, a primeira coisa, o uso da borracha, alguns macetes aí para a gente trabalhar um pouquinho com a borracha. Vou fazer um esboço aqui, e aí eu vou mostrar o efeito, então, que a gente pode criar com a borracha, né? Alguns efeitos que a gente pode criar com a borracha usando a imaginação. Por exemplo, se eu tiver o corpo de uma mulher aqui, eu vou fazer da cintura para baixo, tá? Então vamos imaginar que eu tenho o corpo de uma mulher aqui, mostrando a parte aqui do quadril, né? Indo para a parte das pernas. E se essa mulher aqui, por exemplo, estiver com uma meia, aquele tipo de meia quadriculada ou arrastão, acho que é esse o nome. Vamos fazer essa meia aqui então. Só finalizar aqui e já vou dar uma ideia para vocês do que eu queria mostrar. Então vamos imaginar que ela está aqui com esse tipo de meia, né? E a gente pode fazer um brilho nessa meia usando o tipo de borracha que é essa borracha lapiseira. A gente pode usar uma tesoura dessas comuns e pequenas que a gente tem em casa e a gente pode cortar essa borracha deixando ela com uma pontinha, né? Uma espécie de ponta na borracha, ó, cortando ela, chanfrando a borracha. E a gente cortando essa borracha, então a gente consegue usar ela de uma forma com uma linha um pouco mais fina, de acordo com aquilo que a gente quer fazer. Então, por exemplo, no caso aqui dessa meia, eu quero fazer apenas um brilho. Então eu cortei a borracha para usar esse canto aqui da borracha e fazer uma linha mais fina do que se a borracha tivesse com a ponta inteira. Então eu posso pegar a borracha aqui, posso pegar a borracha e fazer esse brilho usando esse canto que eu cortei aqui, ó. Sem usar aquela ponta redonda que já é da própria borracha, né? Então, se eu fizer dessa maneira, ó, a gente percebe que fica uma falha aqui no desenho que dá a ilusão do brilho aqui da meia, então, né? Eu vou dar uma reforçada aqui, ó, para o desenho aparecer um pouco mais. E vocês podem ver, então, o detalhe aqui do brilho. Se eu aumentar o trançado aqui dessa meia, ele vai ficar ainda mais visível. Vamos aumentar um pouquinho aqui.
E olha só então, a gente passando novamente a borracha, como fica mais perceptível então o detalhe do brilho da meia na perna dessa personagem aqui, né, dessa mulher. Então esse é um dos efeitos que a gente pode criar com a borracha, esse tipo de borracha, cortando a borracha. Tem um outro tipo também que a gente pode fazer com ela, eu vou mostrar aqui agora. Então vocês não dei muita bola para o esboço que eu estou fazendo aqui rápido, porque é só para demonstrar a ideia do esboço. Então vamos imaginar que eu tenha um homem aqui. Eu não vou precisar finalizar a perna, vocês vão ver por quê. Vou só dar uma melhorada aqui nesse esboço, só para mostrar a ideia. Então vamos imaginar que seja um homem das cavernas aqui, vou fazer ele sem camisa, para agilizar o desenho, já que eu estou querendo mostrar aqui apenas o efeito que a gente pode fazer com a borracha, tá? Então tá aqui, ó. Temos o esboço aqui desse personagem. Vamos imaginar que esse personagem aqui, ele está num terreno arenoso aqui, num deserto, digamos assim, e que a gente vai criar aqui uma sensação de areia ou de vento passando aqui por esse personagem aqui, tá? Então vamos criar aqui, ó, uma espécie de fumaça, né, uma areia passando aqui. Se a gente fizer a sombra com uma luz projetada aqui de cima, vamos fazer também aqui rapidamente só para demonstrar. Essa perna aqui está um pouco dobrada, então a gente vamos sombrear apenas aqui na parte de baixo para dar a sensação. E a parte de trás aqui vai ficar na sombra, pois ela está apoiada então aqui na parte de trás. Então tá, aqui é só para dar a ideia do efeito da borracha. Então lembrando então que a gente está fazendo aqui um fundo aqui, né, um cenário onde está num terreno com areia, né, esvoaçando aqui. E a gente pode usar então, da mesma maneira que a gente usou no desenho anterior, a borracha para criar um efeitinho legal aqui nesse personagem, depois de ter já cortado ela, né, deixado ela mais ou menos com o bico que eu queria. A gente pode usar essa borracha e criar esse efeito da areia, cortando aqui, ó, a perna do nosso personagem. Então a gente usa a borracha aqui também e pode também criar esse efeito na perna dele, ó, como se tivesse então essa areia ou esse vento cruzando também então o corpo do nosso personagem, ó. Claro que esse desenho não está bem acabado, né? Se a gente tivesse feito o desenho com uma sombra bonitinha, um acabamento, o efeito ia ficar ainda mais evidente, tá? Então esse é um outro uso que a gente pode ter para esse tipo de borracha aqui, essa borracha que é uma borracha estilo lapiseira, tá?